E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, pensando corretamente sobre a morte e a ressurreição. Na noite anterior à sua morte, Jesus disse uma das coisas mais consoladoras que ele poderia ter dito àqueles discípulos. Eis o que ele disse neste capítulo 14 de João: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então ele disse a eles: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então ele disse: Se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O que era a sua maneira de consolá-los pela simples razão de que estava prestes a ir para a cruz no dia seguinte. Isso me lembra do que Paulo estava dizendo quando chegou o seu momento de enfrentar a morte. A Escritura diz, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E a palavra que ele usa para partida é a mesma palavra que usaria para o navio, por exemplo, que estava sendo solto de suas amarras. Ou se um exército estivesse arrumando suas tendas, se preparando para partir, ou seja, alguém está se preparando para partir, então ele diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E quando você pensa sobre como Paulo pensava sobre a morte, as coisas que transcorreriam, ouça o que ele diz neste 5º capítulo de 2 Coríntios. Ele diz: Agora, porque andamos por fé e não por vista. Ele disse: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, cada vez que ele está nos dando uma palavra de encorajamento, então no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele disse, por exemplo: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo falava sobre a morte, era sempre algo encorajador. Não era algo sombrio. Esse é o fim, acabou-se tudo, esse tipo de atitude. Mas um senso de grande confiança, e a razão é porque ele sabia a verdade que o Senhor lhe havia ensinado sobre o que acontece após a morte. Então, quando você olha para todas essas passagens e olha para o seu ponto de vista, o que temos que perguntar é: qual é o ponto de vista de um cristão? Agora, quando se trata da ressurreição, todos nós podemos nos regozijar e louvar ao Senhor, e um dia desses vamos receber um novo corpo, parecer melhor, se sentir melhor. Tudo vai ser maravilhoso. Bem, agora, isso é ótimo se você vai começar bem ali, mas se você der um passo atrás, então vai ter que enfrentar a morte. História totalmente diferente. Não é tudo alegre e feliz e tudo mais, mas até que você chegue ao lugar de entender o que a Bíblia ensina sobre a morte e sobre nosso relacionamento com Cristo, e a compreensão básica da nossa confiança e da nossa segurança. A morte é uma história totalmente diferente. E é interessante como muitas pessoas têm visões diferentes sobre a morte. E, por exemplo, se você não crer no Senhor Jesus Cristo, nem vai querer falar sobre isso. Nem fale sobre isso. Ou se não é um cristão e você não tem religião nenhuma, bem, eu vou apenas um dia desses, tudo vai acabar, eu vou apenas evaporar e ser nada. Tem uma grande surpresa, porque não é isso que a Bíblia diz de forma alguma. Então, quero que vejamos o que a Escritura ensina aqui e pense no que Paulo pensou. Quando ele pensou nisso, ele disse que vai ser como se estivesse apenas sendo solto das minhas amarras nessa terra, ausente no corpo, presente com o Senhor. Ele estava sempre confiante sobre o que acontecia do outro lado. Então, simplesmente te perguntaria: isso seria verdade para nós nesta manhã? E a primeira pergunta que quero responder uma série de perguntas, mas a primeira é: o que acontece quando as pessoas morrem? Vai acontecer conosco? Então, o que acontece quando morremos? Bem, quando
Você é um crente? É muito evidente. Agora, quero responder 2 ou 3 perguntas aqui, que há muita confusão circulando no mundo de hoje e na igreja hoje. Quero responder essa pergunta, ou seja, fazemos uma pergunta: o que acontece quando morremos? As almas dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus. A morte é apenas uma separação temporária do corpo, da alma e do espírito. Se você não acredita que quando você morre e o seu coração para de bater e você não vai para a presença de Deus, então para onde você vai? Algumas pessoas dizem purgatório, já chegaremos lá. Algumas pessoas diriam, bem, você apenas se desintegra, você apenas se aniquila, esse é o seu fim. Então, as pessoas têm todo tipo de ideia sobre para onde você vai, mas a Escritura é clara. Quando olho para a Escritura, sobre exatamente para onde vamos. E se Paulo, por exemplo, pensasse, preste atenção, se ele pensasse que quando ele morresse, iria a qualquer lugar diferente da presença do Senhor, ele nunca teria dito, ausente no corpo, flutuando por aí no espaço, em um caixão por 2000 anos, não. Ele disse ausente do corpo, presente com o Senhor. Vou te fazer uma pergunta. Podemos dizer isso esta manhã? Podemos dizer que se eu morresse hoje, de acordo com a Escritura, não em opinião, a Escritura, se eu morresse hoje, eu estaria ausente deste corpo e presente com o Senhor. É exatamente o que Paulo diz, então, qualquer coisa além disso não é bíblica. Então podemos dizer isso. Podemos dizer com certeza. Se disser eu posso, então vou te fazer uma pergunta. Baseado em quê? Você poderia dizer hoje, se eu morresse no meu caminho de volta da igreja, ou se tivesse um ataque cardíaco na igreja, se eu morresse hoje, baseado em que poderíamos dizer? Posso me regozijar no Senhor porque, ausente no corpo, eu estarei presente com o Senhor. Qual seria sua base para dizer isso? A cruz. Não obras, a única maneira para podermos ter certeza é que confiamos na morte sacrificial de Jesus Cristo, substitutiva e expiatória no Calvário, para pagar toda a nossa dívida de pecado, todo o nosso pecado, para que, quando Ele nos chamar, iremos para o céu, não baseado em qualquer outra coisa. Então, se perguntar a um amigo amanhã no trabalho, você diz bem, se você morresse hoje, para onde você iria? Eu não sei, então, acho que eu ia para o céu. Por que você diz isso? E ouça a resposta deles. 95% das respostas que as pessoas vão dar. Bem, não sou uma má pessoa. Tenho sido tão bom quanto alguns membros de igreja que conheço. Só há uma resposta. A cruz. Não minhas boas obras, a cruz. Pense nisso, pense nas pessoas que o relacionamento com Deus não está bem. E que pensam, bem, um dia desses eu vou acertar isso. Então acontece um terrível acidente. A primeira coisa que surge na mente deles é: eu não estaria pronto. Te pergunto novamente nessa manhã, estaria pronto? E qual é a base da sua prontidão, se for qualquer coisa que não seja você ter confiado em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, com base em sua morte expiatória, sacrificial e substitutiva no Calvário? Então não tem uma base correta. Então, quando alguém diz o que acontece quando alguém morre, vamos para a presença de Deus. Agora, se isso for verdade, que dizer dessas pessoas, por exemplo, que falam sobre sono da alma? Eu tive uma longa conversa de 2 horas com alguém apenas algumas semanas atrás, que queria apenas me repreender. Ouça, quando você morre, você dorme na sepultura até que Jesus venha. Sabia exatamente de onde tinham tirado isso? Tiraram isso, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E Paulo usa o termo sono, mas ele não usa para ensinar isso porque ele não crê nisso. Ouça, ele disse ausente no corpo, presente com o Senhor. Não ausente no corpo, presente no túmulo. E Paulo não cometeu nenhuma contradição no que ele disse. Está muito claro o que Paulo está dizendo neste 4º capítulo de Tessalonicenses. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando ele usa o termo sono aqui, não está falando sobre dormir na sepultura. Está falando sobre quando uma pessoa é um cristão, quando uma pessoa que é crente morre, o que acontece? É como ir dormir.
Nós acordamos na presença de Deus. Se ele não acreditasse nisso, ele não teria dito: ausente no corpo, presente com o Senhor. Então, pense nisso também. O apóstolo Paulo nunca teria dito, mas de ambos os lados estou em aperto. Diz aos Filipenses, ele disse, número 1, eu realmente quero ficar aqui e pregar o evangelho para vocês. Por outro lado, eu quero partir e estar com Jesus. Agora, se ele pensasse que iriam colocá-lo em um túmulo em algum lugar, por 100 anos ou por 1000 anos, ele nunca teria dito isso. Ele disse, eu quero morrer e estar com Jesus, ou eu quero ficar aqui e pregar o evangelho. Ele disse, estou dividido entre essas coisas. Ele nunca teria se sentido dessa maneira se acreditasse que qualquer coisa aconteceria com ele, exceto que ele estaria na presença de Deus. Então, quando se trata de sono da alma, não há nada na Bíblia que ensine o sono da alma. Pode olhar todos os versículos de que quer falar, não está lá. Então, isso não é verdade. Então, enquanto ao purgatório, fico impressionado com quem acredita nisso. Creio que existem muitos católicos romanos que são salvos, não questiono isso porque você fala com eles confiaram em Jesus como seu Salvador e entendem o que significa ser salvo agora. Pense no que está dizendo. Pense nisso claramente. Se existe um purgatório, se pudesse fazer uma declaração sobre como isso absolutamente não pode ser verdade. Se, por exemplo, existe um purgatório, eis o que isso implica. É absolutamente uma negação desta verdade, que a morte de Jesus Cristo pagou toda a nossa dívida de pecado. Então, se você morresse e fosse para o purgatório para sofrer pelos seus pecados, eis o que vão dizer. Bem, alguns pecados que você cometeu e que não pagou por eles em vida e, portanto, você tem que sofrer até pagar por eles. Isso é totalmente falso, não há nenhuma finalidade nisso. É totalmente falso. Caso contrário, o que isso diz é que a morte de Jesus no Calvário foi um pagamento parcial e eu tenho que arcar com o resto. É certamente uma negação da verdade da morte expiatória de Jesus Cristo pelo pecado de toda a humanidade. O que eu quero que você veja aqui são coisas que as pessoas acreditam e acreditam muito fortemente. E são mentiras. Bem, uma coisa é acreditar em algo, mas você começa a fazer perguntas e pensa, eu não vou acreditar nisso. Bem, se acreditamos na palavra de Deus, não podemos acreditar nisso. Então, e quanto àquelas pessoas que morrem sem Cristo? Estão perdidas? Vou dizer algumas coisas aqui. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora, preste atenção. Com amor temos que dizer, gentilmente temos que dizer, mas com verdade temos que dizer. Quando alguém morre sem Cristo, toda a pregação, todas as flores, todo o dinheiro, todo o louvor, todas as canções, tudo não moverá sequer um único momento de separação eterna de Deus. Agora, esta é a parte mais difícil. A parte mais difícil é perceber que alguém foi para o inferno. Tormento. E estarão em tormento até a ressurreição final no 20º capítulo de Apocalipse, quando todos os corpos dos incrédulos saírem da sepultura e se unirem ao espírito, à alma, e então julgados por toda a eternidade, por suas obras. Porque percebe? Quando uma pessoa morre sem Cristo, vão para o tormento. Mas o julgamento final não é neste momento. Porque o julgamento vai ser perfeitamente preciso quanto à maneira que vivemos nossas vidas e o que esse julgamento incorre. É por isso que você não pode dizer para alguém, bem, sei que não eram cristãos, eu tive que lidar com isso muitas vezes como pastor, todo pastor lida com isso. Bem, agora eu digo, conte-me sobre seu marido, o relacionamento dele com Deus, bem, ele era um bom homem. Não podemos ser bons o bastante para escapar do tormento. Se rejeitamos a Jesus Cristo. É uma coisa difícil para dizer a alguém, mas é verdade. E não podemos nos dar ao luxo de enganar alguém fazendo pensar que porque eles fizeram isso, porque fizeram aquilo, por exemplo. Ou vão dizer, eu não tenho certeza sobre tudo isso, mas eu sei que ele vai ficar bem. Bem, eu não tenho coragem de ir além disso. Mas a verdade é que eles não vão ficar bem.
Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, quando damos o último suspiro, nós ou vamos para a presença de Deus ou para o tormento. E nenhum tipo de raciocínio e sermões, e teologia e doutrina, e falsas crenças e todas as coisas que acontecem, nada disso vai funcionar. A Escritura diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você entende o que é isso? Serás salvo. Ouça, Deus o Pai colocou todo o pecado, do seu pecado, do meu pecado, o pecado do mundo inteiro desde Adão. Ele colocou a culpa e o castigo de todo o pecado, de toda a humanidade sobre a única pessoa que poderia suportá-lo. E esse é Jesus Cristo sem pecado, que é o Cordeiro de Deus. Todas aquelas ovelhas, touros e bodes que eram sacrificados, tudo o que ele diz é um prenúncio de quê? Do dia em que Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que agora o homem tenha acesso ao Pai. E, portanto, tudo o que aconteceu ao longo destes anos, o nosso acesso a Deus é através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, Deus colocou todo o pecado de toda a humanidade na única pessoa que nunca havia pecado. E quem matou Jesus? Os romanos não mataram Jesus, os judeus não mataram Jesus, o Pai matou Jesus. Foi o seu Filho que ele sacrificou pelo seu pecado e pelo meu. Portanto, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, estamos aceitando o dom de Deus do seu Filho como único sacrifício real, apto e substitutivo, vicário e suficiente por nossos pecados. Ele colocou todo esse pecado em Jesus. Ouça, isso é que torna a rejeição a Jesus uma coisa tão horrível. Ele é a única pessoa que pode levar você ao céu. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não estava se gabando, mas afirmando a verdade, afirmando o fato. Então, quando você rejeita Jesus, você rejeita o presente de Deus para morrer por seus pecados. Quando você rejeita Jesus, ninguém mais pode pagar pelo seu pecado. Agora veja isso. Quem pode pagar sua dívida de pecado? Vou te dizer por que ninguém poderia. Porque todo mundo pecou. Todos temos pecados. Então, Jesus, o único perfeito, Filho de Deus sem pecado, pagou toda a sua dívida de pecado. E ponto. Quando você o recebe como Salvador pessoal, você se torna eternamente seguro, baseado na sua morte na cruz como pagamento por seu pecado, certo? Se você ignorar isto, quem carrega seu pecado? Você tem que carregá-lo. E quanto às minhas boas obras, ainda bem que perguntou. Porque as suas boas obras são absolutamente inúteis quando se trata de você ter uma aceitabilidade diante de Deus. É por isso que o enviou. Você diz, bem, e quanto à ressurreição, de que se trata tudo isso? Bem, a Bíblia diz que virá o dia em que Deus chamará o fim de tudo. E Ele vai trazer tudo à luz. E haverá um tempo em que o Senhor Jesus Cristo virá nos ares e estes nossos corpos ressuscitados serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Agora, vamos ler alguns versículos aqui porque acho que é muito importante. Quando ele diz aos Tessalonicenses, por exemplo, ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Lembra que dissemos que não significa que estão dormindo na sepultura. Essa é apenas uma terminologia de como vamos dormir à noite, acordamos na manhã seguinte. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Agora veja isso. Vou dizer isso novamente porque é um grande problema para as pessoas. Se Ele me terá com Ele e o meu corpo físico vai ser ressuscitado, pensei que estava na sepultura. Não faz sentido algum. Portanto, não há sono da alma, se morre ou está na presença de Deus ou em tormento. E o capítulo 16 de Lucas, que você conhece tão bem, o rico e Lázaro. Lembre-se do que Jesus disse quando contou aquela história. E o homem rico morreu e em tormento. Você lembra o que aconteceu? A Escritura diz que aqui o homem rico, e ele está clamando a Deus,
Bem, mande alguém que apenas molhe a ponta do dedo em água e venha tocar minha língua. Por que você acha que Jesus usou essa terminologia? Ele disse. Era simplesmente para enfatizar o fato. Tormento é tormento, não é um condomínio de luxo em algum lugar. É tormento. E quando uma pessoa morre sem Cristo, vão para o tormento. No capítulo 20 de Apocalipse, quando a Bíblia diz que quando vier o grande julgamento do trono branco, o que acontece? Vai ressuscitar os corpos dos mortos por todo este mundo. Você diz, bem, quanto há anos e anos atrás? Deixa eu te perguntar. Você acha que é um problema para Deus ressuscitar corpos do mar e dos peixes e da terra, quando foi Ele que criou tudo isso? Isso não foi problema algum. E ele diz, haverá um julgamento do trono branco, onde cada pessoa ali será uma pessoa perdida que rejeitou a Cristo. Você diz, bem, agora, se eu já morri, estou em tormento, que julgamento é este? Esse julgamento é sobre o grau de punição que essa pessoa vai experimentar por toda a eternidade. Está querendo me dizer que você acredita que as pessoas vão sofrer por toda a eternidade? Essa nem é uma boa pergunta. Faça esta pergunta. O que Deus diz? E ele diz que, uma vez que a pessoa vai para o inferno, não há como escapar, por isso que ele conta uma história. Percebe? A paz que diriam bem. Sabe, se eu levar uma vida piedosa, com certeza meus filhos vão ficar bem, não necessariamente. Especialmente se você leva uma vida ímpia. Então você define o ritmo para eles. Então, o que a Bíblia diz? Quando uma pessoa morre, elas ou vão para o tormento, ou vão para a presença de Deus. Quando o Filho de Deus morre, vamos para a presença de Deus, e então, quando Jesus trouxer o julgamento para os crentes, o que acontece? Então seremos recompensados por nossas boas obras, e por toda a eternidade desfrutaremos das recompensas que Deus nos dará como resultado de como vivemos nossas vidas. O incrédulo no julgamento receberão não uma recompensa, passarão a eternidade sofrendo de acordo com a maneira de como viveram a vida. Então não há escapatória. Você diz, por que toda essa ênfase na morte? Porque é inevitável. E todas as pessoas devem estar preparadas para morrer. E só há um jeito de se preparar. Não é indo para a igreja, embora isso seja importante. Não é lendo a Bíblia, mas é muito importante. Ou orando, muito importante. O essencial é que você, por um ato de sua vontade, peça ao Senhor Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, aceite o fato de que Ele foi à cruz em seu favor, pagou toda a sua dívida de pecado, que você crê nele como seu Salvador e que você crê que está perdoado de seu pecado, o aceitando como seu Salvador. E quando você morrer, você estará na presença do Todo-Poderoso Deus. Não existe nenhuma única coisa que substitua isso. Vou te fazer uma pergunta. Você está pronto? Só há duas respostas para isso. Sim, estou. Não, não estou. Você diz, mas eu tenho outra resposta, é talvez. Talvez o quê? A única razão para que possa dizer talvez é talvez porque eu esteja errado. Não. A Bíblia é muito clara. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, reino do céu. E então, você já colocou sua confiança em Jesus Cristo como um ato de sua vontade em algum momento de sua vida? Você disse, Senhor, eis minha vida. Não quer dizer que teve uma vida perfeita, mas que você resolveu seu estado eterno enquanto estava aqui. Não há sono da alma, não há aniquilação, não há purgatório. Não há nada disso. Vivemos e morremos. Vivemos uma vida em Cristo, morremos em Cristo, recompensados pela vida que vivemos. Morremos fora de Cristo. Sem Cristo, sofreremos eternamente o castigo da rejeição do Filho de Deus. Agora veja isso. Não é tudo aquilo que você fez ou tudo aquilo que você não fez que te faz perder o céu. É a rejeição do Filho de Deus
Jesus, o sacrifício, é isso que causará a você a perda da vida eterna. E a minha oração é que você pense seriamente. Você diz, vou pensar nisso qualquer dia desses. Há provavelmente muitas pessoas no inferno hoje que disseram a mesma coisa. Te pediria que fosse muito honesto consigo mesmo. Está preparado para encontrar o Deus que fez você e deu a você vida e te deu oportunidade? Está preparado para encontrá-lo? Tendo rejeitado o seu filho, fazendo do seu jeito, se rebelando contra o amor de Deus. Pai, oro para que o Espírito Santo grave estas verdades profundamente em cada um de nossos corações. Eu oro por aqueles que têm adiado, dando desculpas para não lidarem com o relacionamento contigo. Eu oro, Pai, para que eles se sintam quebrantados, que ao se deitarem para dormir, não consigam. Ao tentarem se concentrar em outras coisas, não consigam. Até que lidem com a mais importante questão de todas, o relacionamento pessoal contigo, através de seu Filho Jesus Cristo. E assim eu oro em seu nome. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. A cruz não foi algo que Deus nos deu como objeto de decoração. A cruz é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Qual o lugar da cruz em sua vida agora que você foi salvo? A paz de Deus é tranquilidade e quietude da alma. É a garantia de que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, tudo está seguro. A paz não é determinada pelas circunstâncias, nem é uma questão de acaso, é uma questão de escolha. Em um mundo cheio de ruídos e incerteza, você pode descobrir uma paz que não pode ser abalada. Obtenha seu novo livreto gratuito Peaceful and Still, um guia para vivenciar o descanso de Deus em uma era ansiosa. Hi, I'm Wendy, and I love to dance. I was terrified to start journaling because of I didn't know if I could commit, but then once I started, I fell in love with journaling. Okay, this is beautiful. This journal reminds us that our God's a good God. We can trust in Him. And this journal gives us the opportunity to see that in a very big way. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.